Bom dia. Bom, continuando com a série sobre o coronavírus que preocupa tanta gente, acho importante a gente começar a analisar primeiro os números. Isso é fundamental porque é a partir dos números que a gente consegue fazer algum tipo de raciocínio médico. E na medicina a gente usa muito a estatística. Então vamos lá. Para doenças infecciosas transmissíveis, o que determina a gravidade de uma doença é a facilidade com que ela se transmite de uma pessoa para outra, quantas pessoas ficam contaminadas a partir de um doente e a taxa de mortalidade dessa infecção. Então, em relação ao corona, a transmissibilidade parece que é relativamente alta e vou explicar da onde a gente tira esse raciocínio. No navio que ficou preso no porto lá no Japão e cujos passageiros foram impedidos de desembarcar, começaram com um caso, terminou com 700. Isso prova duas coisas. Primeiro, que em ambiente fechado e restrito, realmente esse vírus se transmite bastante. E segundo, que ele se transmite razoavelmente bem. A segunda coisa, parece que ele pode infectar de 2 a 3 pessoas para cada caso contaminado. A segunda experiência em vivo que a gente tem, ou seja, da realidade, é daquele brasileiro que chegou no Brasil e foi o primeiro caso. Ele chegou sábado de carnaval, não sentia nada, teve uma reunião com a família com 30 pessoas no domingo e segunda-feira foi diagnosticado, ou terça, não me lembro bem. Parece que ele infectou apenas 2 pessoas. Portanto, num ambiente, digamos assim, mais aberto, a infecção não se transmite assim tão facilmente. Agora vamos passar para o segundo ponto que é extremamente importante, porque o que eu tenho visto de números por aí só pode me deixar numa questão extremamente importante. Qual é realmente a taxa de letalidade, a taxa de mortalidade desse vírus? Muitos cientistas têm falado em 3%. Se a gente olhar a estatística mundial, 120 mil casos hoje, um pouquinho mais, com 4 mil, mais um pouquinho mais de 4 mil mortos, fica ao redor de 3% e alguma coisa, que é o que a gente observava em Wuhan. Só que tem uma coisa extremamente anormal nesses números. Vocês vão ver que eu vou discutir com vocês. A taxa de mortalidade é calculada a partir do número de mortos dividido pelo número de casos. Obviamente que o número de mortos a gente sabe super bem. Um morto não pode deixar de ser contabilizado. Agora, o que pode e deve estar subnotificado, ou seja, não contabilizado, é o número de casos. Vou mostrar para vocês um pouco as estatísticas que nós temos hoje e que vão mostrar para vocês o absurdo de tentar se calcular uma taxa de mortalidade para depois transmitir um tipo de preocupação para a população que não tem nada a ver com a realidade. Então vamos lá. Na Itália, com 10.149 casos, 630 mortos. Mortalidade 6,2%. No Irã, com 9 mil casos e 354 mortos, taxa de mortalidade de 4%. Na Coreia do Sul, 7.755 casos, 54 mortos. Mortalidade 0,7%. Já estou poupando vocês das contas. Agora, o mais surpreendente é quando a gente chega na Europa. A Espanha, 2 mil casos, 47 mortos, taxa de mortalidade 2,35%. A França, mais ou menos 1.800, 33 mortos, 1,8% de mortalidade. E a Alemanha, pasmem os senhores, pasmem, é para ficar pasmo. 1.622 casos, 2 mortes. Taxa de mortalidade 0,12%. Então, eu vou repetir os números. A Itália tem uma taxa de mortalidade com um pouco mais de 10 mil casos de 6,2%.
A Alemanha, com 1.622 casos, uma taxa de mortalidade de 0,12%. Eu fiz a conta. A taxa de mortalidade italiana é 50 vezes superior à da Alemanha. Vou repetir, 50 vezes superior. Bom, aí tem alguma coisa extremamente anormal. Eu já vi análises, primeiro que eu já vi cientistas dizendo que a taxa de mortalidade é 3%. Bobagem. Bobagem enorme. E cientistas famosos. Eu acho que eles estão completamente errados. Não dá para entender uma taxa de mortalidade 50 vezes maior da Itália para a Alemanha com outra explicação que eu também vi por aí. Não, é porque na Itália tem muito velhinho. E velhinho morre mais do corona. Nós já vamos analisar isso já já. Bom, pode ser que a Itália tenha mais velho, efetivamente. Mas 50 vezes mais velho na Itália que na Alemanha, que me desculpem os senhores cientistas, isso aí está errado. Isso aí não tem base nenhuma. Outra explicação que eu vi é dizer, não, o sistema de saúde ficou sobrecarregado e eles não dão conta de atender os doentes graves, põem UTI quando precisa de suporte ventilatório. Eu também não acredito que essa seja a causa. Quando eu estava analisando 15, 20, 30 dias atrás a taxa de mortalidade na China, em Wuhan, comparando Wuhan com a China, exceto Wuhan, a gente já tinha em Wuhan uma taxa de mortalidade de 3% e uma taxa de mortalidade na China de 0,7%. Eu já estava assinalando que aí tinha alguma coisa muito estranha, porque não se justifica essa diferença de taxa de mortalidade simplesmente que a gente está mudando de local na China. Então vamos entender qual a provável explicação para isso. Eu pessoalmente acredito que tem muito caso de corona que simplesmente não é notificado, não é feito o exame e o paciente nem sabe que tem corona e tem. Provavelmente o que está acontecendo na Itália é que em vez de ter 10 mil casos, eles têm 60 mil casos. Só que 50 mil casos são tão leves que a pessoa nem vai ao médico. Vamos entender primeiro por que alguém vai ao médico. Primeiro, a pessoa vai para o médico porque ela acha que tem uma coisa que merece atenção médica. Segundo, porque ela acha que o que ela está sentindo é razoavelmente importante e ela está passando mal com o que ela está sentindo. Terceiro, porque a assistência médica é de boa qualidade. Porque se ela é uma porcaria, eu simplesmente não vou porque eu sei que não vai resolver nada. Então, o que acontece se eu tenho uma gripezinha vagabunda? Com um pouco de dor de garganta, uma febrinha, será que eu vou ao médico? Será que isso merece ir ao médico de acordo com cada um? Isso varia muito. E talvez um monte de paciente que tem uma gripezinha vagabunda acha que é uma gripezinha vagabunda, um resfriado, e simplesmente não vai ao médico. Não é contabilizado e em vez de ter 60 mil casos, nós temos 10 mil. Na Coreia do Sul, eu já vi artigos na internet dizendo que lá uma quantidade enorme de pacientes foi testada. Parece que 200 mil pessoas. Se você testa todo mundo, você passa a ter um número real de casos e não um número de doentes que foram ao médico. Então, provavelmente o que está acontecendo é que o corona, para a maioria das pessoas, não passa de uma gripezinha vagabunda, um resfriado vagabundo, com uma febrícula, um pouco de tosse, talvez dor de garganta e eventualmente coriza, que são sintomas mais raros, porque os principais é febre e tosse, ou até dificuldade respiratória. E esses pacientes simplesmente não vão no médico. Eles acham que é um resfriado comum. Como eles viram nas notícias que a corona é gravíssimo, mata todo mundo, o sujeito pensa, bom, o que eu tenho é um resfriado comum, para que eu vou voltar até o médico? Não vai. Na Alemanha, quando a gente pensa que nós temos 1.622 casos com apenas 2 mortes, 1.600 casos já é uma estatística bastante confiável. Não são 100 casos, 200 casos.
Eu acredito que a partir da hora que a gente tem 1000 casos notificados, a gente já tem uma base matemática, estatística relativamente segura para poder fazer uma dedução estatística e um cálculo racional do que é essa doença. Então, dito isso, eu acredito que a taxa de mortalidade deve se situar ao redor nem tão baixa como essa taxa alemã de 0,17, 0,12%, que é uma taxa muito baixa, porque essa é a taxa de mortalidade de influenza. E hoje em dia ninguém mais tem medo de influenza A ou B. Até uma taxa de 0,7%, que é a taxa que tem na Coreia, onde foram feitos inúmeros testes, a taxa deve se situar mais ou menos nessa faixa. De 0,1 a 0,7, talvez 0,4, 0,5. Agora, a gente precisa entender o que é a taxa de mortalidade para as determinadas faixas etárias, porque está acontecendo uma coisa muito interessante com esse corona. Esse corona é um vírus respiratório. Vírus respiratório, geralmente, quando pega a criança, maltrata muito a criança. Esse vírus respiratório em criança não faz nada. Não teve nenhum caso de morte em 120 mil casos. Não teve nenhum caso de morte de criança abaixo de 10 anos. Isso não deixa de ser muito surpreendente. A segunda coisa é que a taxa de mortalidade ela é muito baixa para pessoas até 50 a 60 anos. E ela começa a aumentar gradativamente até se tornar uma taxa extremamente elevada acima dos 80 anos. Portanto, qual é a conclusão extremamente importante que eu acho que a gente tem que deduzir dos números que a gente tem? A população de risco são os idosos. E se há um conselho interessante para a gente dar para idoso, é o seguinte. Primeiro, com qualquer sintoma respiratório, o idoso deve ir sim ao médico para saber o que está acontecendo. Vou explicar algumas coisas que acontecem em relação ao idoso. O idoso tem um sistema imunitário já muito deficiente. Por quê? Porque existe um envelhecimento do sistema imunitário. Isso é normal e acontece com todo mundo. Segundo, que o idoso, por ser idoso, passa a ter muito mais doença crônica do que o adulto jovem. Pressão alta, diabetes, doença cardiovascular, doença pulmonar, câncer. Tudo isso são doenças que estão associadas ao envelhecimento. Então, um idoso, além de ter uma imunidade deficiente, muitas vezes apresenta o que a gente chama de comorbidade, ou seja, ele tem outras doenças que vêm junto com a idade. A gente sabe hoje, para o corona, aliás, para qualquer infecção, que você ser idoso e pegar uma infecção representa um fator de risco extremamente importante. Agora, um detalhe, isso não quer dizer que jovem, quando tem uma infecção, que ela não possa ser grave. Vocês sabem muito bem que o médico que fez o primeiro diagnóstico de corona na China morreu aos 35 anos de corona. Portanto, não é que o jovem não vai ter nenhum tipo de complicação por ser jovem. Não. É que dentro de uma faixa de população jovem, 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões de pessoas jovens, os casos graves são muito menos frequentes que em 100 milhões de idosos. Essa é que é a verdadeira explicação. Agora, infecção é infecção e pode ser grave para qualquer um. Então, por favor, já é o primeiro pensamento importante. Agora, como eu estava falando dos idosos que têm doenças crônicas associadas, têm uma imunidade deficiente, aí sim, esse corona é outra história. Eu acredito que do 0 aos 60 anos, sem ter doença pré-existente, tem muito fumante, tem um pulmão horroroso, e tem gente com 60 anos que já tem diabetes, pressão alta, mas enfim. Para um indivíduo sadio, do 0 aos 60 anos, o corona, muito provavelmente, é uma infecçãozinha banal, é um resfriado comum vagabundo. Vou repetir. Para quem é sadio até os 60 anos, provavelmente, pelas estatísticas que eu tenho visto e analisado, sem entrar num pânico horroroso, completamente enlouquecido e que não tem nada a ver com a realidade,
esse corona provavelmente é só um resfriado banal. Agora, a partir dos 60, 65, 70 anos, quanto maior a idade, pior o caso, aí a coisa muda de figura e completamente, que aí o corona passa a ser grave. Esse grupo de pacientes tem uma taxa de mortalidade extremamente elevada. Acima dos 80 anos chega a ser 15%. Ou seja, morre um de cada quase 6 pacientes. Então, qual é a recomendação que eu acho que a gente tem que entender a partir desses dados? O idoso não pode estar em contato com quem está resfriado. É melhor que o idoso não esteja em contato com criança, infelizmente, porque idoso precisa de companhia. E o idoso tem que evitar de se juntar em multidões. Inclusive, um dos grandes problemas que eu acho que nós vamos enfrentar com essa epidemia são aqueles lares de idosos onde a gente tem um monte de idoso junto. Porque se um ficar doente, vai matar todo mundo. Isso é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, em Seattle. Então, a recomendação básica é a seguinte. Idoso, eu acho que é mais o idoso que tem que se preocupar. Evitar de ir em aglomerações onde tem muita gente muito próximo um do outro. Evitar de viajar para países onde tem um grande número de casos, e hoje em dia isso praticamente está disseminado no mundo. O idoso tem mais é mesmo que ficar em casa. Pode ir ao supermercado, ficar um pouco mais afastado das pessoas para não correr o risco de transmitir, de receber as gotículas contaminadas que eventualmente está doente, e evitar aglomerações. Essas são as recomendações mais importantes. Agora, um detalhe, e eu vou abordar isso num próximo vídeo, é que o idoso pode fazer vacina. Tem um monte de vacinas que a gente recomenda para adulto. E no Brasil, onde a taxa de vacinação já é baixa para criança, para adulto ela é menor ainda. Mas existe um calendário de vacinação para idoso e é aconselhável que o idoso faça as vacinas. Uma última coisa que também eu coloco em dúvida é essa tal de quarentena. Será que a quarentena está resolvendo alguma coisa? A gente viu na China, Wuhan, fechar a cidade de uma maneira assim, absolutamente brutal, e isso não impediu que a epidemia se alastrasse. Na Itália eles estão fazendo a mesma coisa e infelizmente a epidemia continua se alastrando. Então, talvez o que nós estejamos vendo é que um monte de gente que não tem sintoma transmite a infecção antes que essas medidas postas em prática funcionem. E daí a quarentena ter uma utilidade extremamente duvidosa enquanto ela quebra um país, quebra a economia. Eu acho que são coisas que a gente precisa começar a raciocinar antes de pôr em prática. E no Brasil, como bem lembrou o infectologista Davi Wipp, fazer uma quarentena é absolutamente impossível. Como é que a gente põe em quarentena pessoas que moram em comunidades onde dormem às vezes 4, 5 pessoas no mesmo quarto? Então, isso são coisas que a gente precisa começar a pensar um pouco. Por último, qual um conselho que eu acho importante? É que ao ter sintomas de resfriado, mesmo que pareça ser um resfriado comum, eu pessoalmente acho importante a pessoa fazer o teste do corona. Tem alguns laboratórios em São Paulo que oferecem o teste do corona em casa. Isso eu acho que é uma recomendação importante. Por quê? Porque se eu sei que eu tenho corona e tenho até 60 anos, eu não preciso ficar preocupado. Mas eu já preciso evitar absolutamente o contato com o idoso. E isso é fundamental. Próximo vídeo eu falo de vacina para idoso, porque isso é muito importante e pouca gente faz. Talvez o corona tenha um mérito enorme, é de fazer a população entender que vacina é extremamente importante. Até o próximo vídeo, lembrando que a atualização da estatística da mortalidade é uma coisa extremamente importante para a gente entender a evolução dessa doença e como é que ela se comporta, porque ela ainda é relativamente nova e os dados, como a gente está vendo, são extremamente diferentes e muitas vezes inconclusivos. Só acho importante não gerar pânico citando estatísticas de mortalidade que estão completamente erradas.
No mínimo que se pode dizer é que a gente não consegue entender 50 vezes essa diferença de taxa de mortalidade da Alemanha para a Itália e que provavelmente a taxa de mortalidade ela é alta para idoso e para jovem ela é completamente diferente e muito mais tranquila. Essa era a mensagem básica. Um bom dia a todos.